Fala galera, ligada aqui na tela do canal do Dinâmico. Bom dia para você que está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Gabriel Galindo e vamos falar das últimas novidades do Vitória desta última segunda-feira para esta manhã de terça, tá? Lembrando que hoje tem live Fala GG, então venha conosco aqui na transmissão mais tarde, tá? Sem mais delongas, deixa o seu like nesse vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal do Dinâmico, você que não é inscrito ainda, meta de likes aí de 1000 likes. Curtinha, tranquila, para você clicar aqui embaixo no botão do gostei, tá? É de graça, não custa nada e ajuda a gente. Vamos lá, atualizar vocês sobre todas as novidades do Vitória que ocorreram nesta última segunda-feira movimentada lá na Toca do Leão, começando pelo anúncio oficial do atacante Janderson lá no Göztepe da Turquia, tá? O Janderson, que se despediu oficialmente do Vitória, foi anunciado aí pelo clube turco em uma transação no valor de 8,2 milhões de reais por 18 meses. No caso, o Vitória receberá 8,2 milhões de reais em 3 parcelas divididas nos próximos 18 meses, tá? Então esse é o valor da transação aí do Janderson. Lembrando que o Vitória manteve 5% ainda do passe, dos direitos econômicos do atleta. O Vitória, que antes tinha ficado com 30% e receberia um valor menor, posteriormente negociou mais porcentagens e aí receberá um valor maior. E essa foi, no caso, a negociação final, o acordo feito, 8,2 milhões de reais em 3 parcelas a serem pagas nos próximos 18 meses, o Vitória ficando aí com 5% ainda dos direitos do jogador para caso ocorra alguma venda futura. Janderson, que foi anunciado oficialmente, lembrando que o Janderson foi contratado no ano passado junto ao Botafogo por 5 milhões de reais, ou seja, comprou por 5, vendeu por 8 e pouco, tá? E ele, que além de ter ajudado na Série A do ano passado, é o artilheiro da temporada do Vitória neste ano, em 2025, até aqui, tá? Então, esta é a situação envolvendo o Janderson. Na última segunda-feira também, sem mais delongas, tá? Vamos junto aqui, vamos pra cima. O Vitória apresentou o meia atacante Rubem Rodrigues. Ele, que é português, foi apresentado oficialmente lá no Barradão, tá? E a gente vai trazer aqui nesse momento imagens da coletiva. Apareceu ali rapidamente umas imagens do treino, acabei colocando errado, isso vai ser daqui a pouco, tá? Mas o Vitória apresentou oficialmente, como eu falei, o Rubem Rodrigues. Mas antes da apresentação do Rubem, o Vitória teve uma fala importante aí através do seu diretor executivo de futebol, Gustavo Vieira, que descreveu um pouco de como tem sido essa janela de transferências do Vitória até aqui, com a estratégia adotada, né? Então a gente vai ouvir um pouco, lembrando que imagens e áudio da TV Vitória, tá? Então, tudo que vai passar aqui agora foi da TV Vitória. Deixa o seu like por lá também e se inscreva. Vamos ouvir o que o diretor de futebol, Gustavo Vieira, tem a falar. Vamos lá. Todos. Bom, estou aqui na primeira vez aqui na presença de vocês, segunda vez na presença de vocês, primeira apresentando um atleta, que hoje é o Rubem. Queria contextualizar um pouco, no sentido de que esse é um momento de transferências, uma janela, como a gente chama, um pouco peculiar e um pouco diferente das outras que a gente viveu, e acho que isso se torna um pouco perceptível. E por quê? Porque nós tivemos uma pausa do campeonato, né, que a gente está aproveitando um pouco para descansar um pouco, para treinar. Esse era o planejamento anterior. E quando tem essas pausas no campeonato, obviamente não tem um assunto jogo, não tem um assunto treino, como viveu, então o assunto é transferências. E ao mesmo tempo que tem essa expectativa aumentada, foi uma janela, e tem sido uma janela, um pouco peculiar, isso para todos os clubes brasileiros, inclusive para o Vitória, no sentido de que a pausa se deu após a 12ª rodada, 12ª rodada. E os atletas nacionais, para fossem objeto de transferências nacionais, poderiam, no máximo, ter jogado 7 vezes. Então, tornou-se uma janela diferente na medida em que a expectativa aumentou em virtude do recesso, mas a dificuldade também aumentou, porque os atletas nacionais que estão no Brasil, a grande maioria deles, ou aqueles que tiveram a oportunidade de jogar e estar jogando, que é o universo do Vitória, né, prioritário para o Vitória, já tinham completado 7 jogos. Eu faço esse preâmbulo no sentido de contextualizar que, nesse primeiro bate-papo sobre transferências, sobre janela, sobre mercado, nós tivemos que, isso não é um desafio do Vitória, mas que a gente está se propondo a fazer, espero que melhor que as outras equipes, esse é o nosso desejo e nosso esforço, é uma janela em que se olha para fora, em que se busca alternativas
alternativas que não são óbvias, alternativas que não são costumeiras para nós brasileiros. E o que é costumeiro para nós brasileiros, Rubem? É Brasil e mercado sul-americano. Isso é o que, historicamente, o Brasil sempre se relacionou do ponto de vista de recepção de atletas. Então, eu vim aqui hoje apresentar o Rubem Rodrigues, que é uma expressão disso que eu estou comentando. Um atleta que tem uma trajetória, não só por ser europeu, mas uma trajetória eminentemente na Europa, né? Porque é justamente o desafio que todos os clubes brasileiros, inclusive nós, estamos tendo, que é buscar atletas fora do Brasil, não é? Porque, obviamente, não terão preenchido os 7 jogos. Tá aí, portanto, a fala do Gustavo Vieira, tá? Sobre, no caso aí, o Rubem Rodrigues. Lembrando que, como o Vitória tem adotado essa estratégia, a expectativa é que cheguem mais atletas de fora do país, né? E a gente já sabe que o Vitória tá tentando aí o Ismael Dias, inclusive pode acontecer, pode ter a concretização, no caso, da chegada desse jogador, né? E é um mercado que tem que ser explorado mesmo. Se todos os jogadores que são titulares ou reserva imediatos nos seus times na Série A do Campeonato Brasileiro, eles já completaram 7 jogos, só restarão aqueles que ou voltaram de lesão ou que são reservas assim pouco utilizados, o que não atende ao que o Vitória precisa nesse momento. O resultado disso é ter que garimpar, competir fora do Brasil, e eu concordo com essa postura. Não à toa o Rubem Rodrigues está aí, é um jogador, um exemplo disso, né? Uma aposta. Apostas deveriam ser feitas no início da temporada, mas visto que esse mercado está complicado nesse sentido, nós compreendemos. Apenas a gente precisa que o Vitória acerte nessas apostas, né? Não existe margem para erro, visto a nossa condição atual na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas isso é papo para outra hora, vamos seguir com as notícias. Lembrando que se você não segue o canal do Dinâmico lá no Instagram ainda, siga lá, porque todas, sem exceção, tá, gente? Todas as notícias que vocês estão vendo aqui conosco no YouTube, a gente já mostrou lá no nosso Instagram em algum momento, tá? De uma maneira mais curta, mais resumida, para quem não tem aí como é que eu posso dizer? Quem não tá com tempo, né, na rotina do dia a dia, de acompanhar um vídeo de 10 minutos e etc, você vai lá no nosso Instagram, @canal do Dinâmico, tá? Que aí você tem essas notícias, e se você puder também siga a nossa equipe, né? O meu Instagram é o Gabriel Galindo _S, tá? Gabriel Galindo _S. Também tem o Anderson Matos, tá por lá também. O nosso querido Igor Brandão, a Rafaela Reina, enfim, fique à vontade para seguir a equipe, que a gente também faz nossos conteúdos próprios por lá. Seguindo aqui com a apresentação do Rubem Rodrigues, vamos ver uma fala dele aqui em relação à minha pergunta. Se não me engano, na minha pergunta que eu coloquei aqui o trecho, tá tudo lá na TV Vitória, tá? Vamos ouvir o que ele falou aí. Se for a minha pergunta sobre a competitividade no futebol brasileiro, a escolha dele de ter vindo ao Brasil. Vamos ouvir. Gabriel Galindo, do canal do Dinâmico. Há poucos anos atrás, enxergar um europeu escolher sair da Europa para vir ao Brasil poderia ser um movimento de retrocesso na carreira. Porém, a gente vê o futebol brasileiro avançando nos últimos anos, e principalmente com essa Copa do Mundo de Clubes, times como o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo tendo resultados expressivos diante de times da primeira prateleira do futebol europeu, como o PSG, como o Chelsea e etc. Você que vem da Championship, como você enxerga o nível de competitividade do futebol brasileiro, o que explica a sua escolha de deixar a Europa, onde normalmente os jogadores preferem estar, para vir para o futebol sul-americano e principalmente defender o Vitória? Como é que você enxerga o futebol brasileiro nesse momento, e como você visualizou essa escolha de vir ao Brasil defender as cores do Vitória? Seja bem-vindo. Obrigado. Porquê é que eu escolhi para sair da Europa? Eu sempre gosto de como é que chama? Desafios novos. Eu estava em Holanda, e depois chegou o Corona, ou Covid, como é que chamas aqui, e eu fui para a Inglaterra sozinho, e adaptei-me bem, adorei. E depois eu estive agora 5 anos em Inglaterra, e eu pensava que queria uma coisa mais diferente, uma coisa mais nova, mais familiar, percebes? Eu estava a olhar um bocadinho para Portugal, e depois veio o Brasil, e como aqui falamos português, eu pensei que era a perfeito momento para mim de me mostrar fora da Europa, e a ver fazer o teste para mim próprio também, a ver o que eu consigo, o que eu consigo dar fora da Europa e tudo.
E Vitória, sendo desde o início, foi muito bom para mim. Eu mandaram filmes e isto aqui é muito diferente da Europa, é muito melhor. As pessoas aqui são melhores, é familiar, por isso não queria-me testar aqui e quero ver. Tá aí, portanto, a fala do Rubem Rodrigues, né? Ele que está buscando novos desafios. Esse foi o motivo dele deixar a Europa e vir ao Brasil. Se provar fora da Europa, já que ele é um europeu, nunca tinha saído de lá até então, e ele que estava na segunda divisão da Inglaterra. Esse vídeo é no oferecimento da betnacional.com, a bet dos brasileiros. Em se cadastre com o código dinâmico, tudo maiúsculo, e faça as suas apostas, mas lembre-se sempre, hein? Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. E vamos conferir nesse momento o que é que rolou no treinamento do Vitória. O Vitória que realizou aí um treino aberto, tá? No Barradão, nesta última terça-feira. A parte do treino que foi aberta, ela é apenas a parte do aquecimento, tá? Não foi aberto para a imprensa todo o treinamento, no caso a parte técnica, tática e tudo mais, imagens que eu mesmo captei de lá, mas eu vou trazer aqui para ilustrar para vocês imagens exclusivas do canal do Dinâmico, o que é que rolou no treinamento desta segunda-feira, lá no Barradão. O Vitória, que segundo a assessoria de imprensa, tá, após o aquecimento que vocês estão vendo aí na tela nesse momento, o técnico Thiago Carpini, ele comandou duelos com finalização, tá? Um treino setorizado aconteceu para zagueiros e laterais trabalharem com o assistente técnico Stefano Dijan, volantes trabalharam domínio e passes com o assistente Márcio Goiano, e meias e atacantes trabalharam finalização com o próprio Carpini. A segunda parte do treinamento foi um treino de ataque contra a defesa com finalização e transição com duelos, tá? Então, basicamente foi isso que rolou. Foco na finalização aí para os atacantes, jogos de ataque contra a defesa lá no Barradão. O Vitória que também atualizou o boletim médico do clube, que nesse momento conta com o lateral esquerdo Jamerson e também o zagueiro Cauã, ambos operados do tornozelo, estão em recuperação, e também do zagueiro Neres, que fez tratamento e depois correu em torno dos campos. Neres que tem uma lesão muscular na posterior, tá? Então essas aí, portanto, são algumas imagens captadas do treino desta última segunda-feira, como vocês podem ver já com a presença do Rubem Rodrigues, também o Thiago Couto, tá recém-contratado, o Thiago Couto, goleiro. Ele foi figura presente no treinamento, lá no estádio Manuel Barradas, na verdade no CT, no campo CT Bebeto Gama, né? Enfim, e basicamente foi isso, tá? Uma segunda-feira de apresentação, pra gente observar um pouco do Rubem. Ele inclusive estava aí na tela até então, né? Dá pra ver pelo corte de cabelo dele específico, e também a presença de alguns jogadores que não costumavam aparecer. Mas antes de falar sobre isso, outras informações rapidamente para vocês, tá? Carlinhos, que pode sair do Vitória, está presente no treinamento, tá? Se reapresentou normalmente no elenco e está fazendo parte dos treinamentos. Porém, o Wellington Rato, que ainda não teve sua saída concretizada do Vitória oficialmente, não se reapresentou e não está aí fazendo parte, portanto, da preparação do Vitória para a sequência da temporada. O Janderson, todos já sabem, foi anunciado, trouxe aqui no início do vídeo. Mosquito, Gustavo Mosquito, também é outro que não se reapresentou, mostrando que realmente deve estar de saída do clube e a qualquer momento deve ter sua saída oficializada, tá? Então, basicamente foi isso que rolou no treinamento, com agora a última informação, que foi a presença. Se você viu 4 carecas aí na imagem, são esses que estão na tela para vocês nesse momento, tá? O meia Wendel e também Lohan, além do lateral esquerdo Cauã Vitor e do zagueiro Jadson. Esses que estão aí na foto para vocês, tá? Todos eles são atletas da base do Vitória que foram incorporados ao elenco profissional e treinaram com o time profissional nesta última segunda-feira. E particularmente eu torço para que não tenha sido apenas para completar o treino, mas infelizmente pela grande quantidade de saídas existe a possibilidade, tá? Mas alguns aí tem sim potencial para nos ajudar no decorrer da temporada, para compor o elenco, né? Profissional, melhor dizendo. Então essas foram as novidades do treinamento, pessoal, tá? Lembrando que nesta terça-feira teremos o Fala GG, a minha live, tá? Meu programa, onde eu prezo muito pela interação com vocês. A gente basicamente fica 1 hora batendo papo aqui no YouTube. Então não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever e te vejo mais tarde, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Vídeo resumo dessa manhã concluído com sucesso. Tamo junto.